Senhor, que essa seja sempre a verdade de cada um de nós, que Jesus está vivo e vai voltar para buscar a tua igreja. Senhor, neste momento, coloca a minha vida diante do teu altar e peço a tua misericórdia, a tua graça e a unção que for necessária. Mas eu peço que o teu Espírito Santo se apodere da minha vida, para que, como palavras que vêm direto do teu trono, possam entrar em nossos corações, para que aconteça transformação das nossas vidas, que nós possamos ser ministrados pelo poder que existe, pelo poder da tua palavra. É um poder que transforma, que restaura, que restitui, que liberta, e que assim seja sobre cada um de nós, pois o Senhor escolheu estar presente neste culto para ser cultuado, mas para também, na sua misericórdia, ministrar cada um de nós conforme a tua boa vontade. Glória nós te damos, aleluia, amém? Pode se assentar, com a graça de nosso Senhor Jesus, amém. Que bênção, glória a Deus, aleluia, Pai. Como temos vivido em dias, esses dias têm sido tão abreviados, né? Parece que foi ontem que fizemos alguns planos no início de 2021. Quem lembra? Quais os planos que você fez em 2021? Pensar que hoje faltam alguns dias para terminar 2021 e você já não consegue nem, talvez, planejar os planos para 2022, porque o de 21 faltou tempo. Parecia que não teve os 360 e poucos dias, amém? Que o correto é 365, mas hoje nós estamos com alguns dias a menos. E quando eu pensava sobre uma ministração a qual Deus poderia fazer e nos trazer uma reflexão, uma meditação dentro da sua palavra, sobre esse ano, sobre a nossa vida, eu comecei a compreender que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então Deus leva muito em conta cada dia que você está na presença dEle e você toma posse de cada bênção que o Senhor tem sobre a tua vida. E eu tenho certeza que durante esse ano de 2021, muitas palavras, muitas bênçãos o Senhor derramou sobre a tua vida. Creio que em vários momentos você se comprometeu, fez aliança com eles, e talvez na mesma semana você quebrou essas alianças. Muitas vezes você errou, teve falha, você pediu perdão e Deus foi lá e na sua misericórdia. Mas abra o teu coração para o Evangelho, abra o teu coração para essa palavra que tem poder real de libertar, restaurar, restituir, transformar, até mesmo aquilo que é impossível. Se você hoje veio com algo que você acha impossível, eu posso te dizer que em Jesus Cristo, Ele é a resposta para tudo aquilo que você precisa. Amém? Parece que algumas coisas que nós temos vivido não fazem muito sentido. Alguns estão com alguns porquês gigantescos, algumas coisas sem resposta. E quero dizer, Jesus é a palavra, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não há outro caminho, não há ninguém que possa te trazer a resposta que você precisa. Amém? E aqueles que estão à sua volta. Então quero te convidar no livro de 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 13. O tema que Deus colocou ao meu coração, a religiosidade que mata. Amém? Deus não te escolheu para viver dentro de uma religiosidade. A única religião que Deus quer que você siga é a religião do amor ágape. Uma religião que ama, que se apaixona pelo Evangelho de Cristo, se apaixona pelas vidas, se apaixona por tudo aquilo que pela graça imerecida nós fomos salvos. E aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes
haviam em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E se invocai por Pai aquele que, sem acepções de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação nessa terra. 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste de vosso Pai, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Amém? Bênção essa passagem. Vai de encontro a um confronto sobre a religiosidade que existia dentro da igreja de Cristo. E o que Deus quer mostrar para mim e para você é que nós precisamos estar de frente a um espelho, nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos realmente ser sinceros com o Pai. Somos falhos, temos tantas falhas, temos tanto desvio de caráter. E quando eu meditava nessa palavra, isso me constrangeu de tal forma, que eu falei: Senhor, eu não sei se é para os meus irmãos, mas isso é muito para mim. Quando eu acho que eu sou alguma coisa, eu vejo que eu não sou nada e preciso muito mais da misericórdia de Deus. Porque quanto mais perto da luz, mais a luz vai mostrar onde tem falhas. Amém? Mas eu vou cada vez mais permitindo que a luz de Cristo envolva a minha vida e transforme a minha vida. Então, encontramos em nós ainda egoísmo, perfeccionismo, encontramos o orgulho, que muitos de nós ainda estão presos no orgulho, atitudes defensivas. Quando alguém vai falar com você, você já está totalmente armado, é a primeira pessoa a rebater. Amém? A palavra de Deus fala que, se depender de vós, tende paz com todo, e que o vosso equilíbrio seja notório diante de todos. Amém? Ciúmes, não precisa levantar a mão. Inveja, desequilíbrio emocional e falta de disciplina. Quantas vezes te falta aquele equilíbrio emocionalmente? Amém? Quem vai te dizer realmente se você é equilibrado ou não, está lá entre as suas quatro paredes dentro da sua casa. Sua esposa, seu esposo, seus filhos. Amém? São as emoções, é a hora que você é aflorado. É a hora que alguém olha para você e fala, e você acaba não tendo domínio próprio. Você acaba não medindo as palavras. Você consegue medir as palavras com todo mundo. E Deus me incomodou muito, porque não é porque eu não vejo Jesus, que Jesus não está presente. Esse Jesus que eu sirvo, que é o que você serve, vive constantemente do seu lado. E Ele te garantiu isso com um penhor. O próprio poder, a divindade de Deus, que faz parte da Trindade, que é o Espírito Santo, habita dentro de você. E muitas vezes isso já não nos constrange. Por isso que a palavra nos confronta. O Espírito veio senão para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Amém até aqui? Glória a Deus. Então, isso tudo são falhas de caráter que muitas vezes guardamos e colocamos uma máscara. Muitas vezes a gente carrega isso por anos, e só quem convive com a gente diariamente sabe quem nós somos, porque o próprio Pai já te conhece. E quando nós chegamos na igreja, muitas vezes tentamos demonstrar uma máscara de santidade. Por isso o tema, a religiosidade que mata. Aos poucos, ela vai consumir no corpo de Cristo. Você começa a julgar mais, a questionar mais e deixar de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu não sei o que em 2021, os planos que você conseguiu realizar, mas eu tenho certeza que muitas promessas e planos de Deus
para poder fazer na tua vida e através da tua vida, talvez foram impedidas por causa do nosso caráter, por causa das nossas atitudes, por causa das nossas más escolhas. Amém? E quando eu pensava sobre isso, eu falei, puxa, mas será se alguém já sentiu ou teve alguma dessas atitudes? Amém? Egoísmo. E quem aqui nunca foi egoísta? Amém? Glória a Deus. Por isso que a igreja é um hospital. Porque existem várias áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Ou teve uma defesa quando alguém te fez uma crítica. Como é ruim receber uma crítica. A gente já está ali na defesa. E quando a crítica é de alguém que você ama, e a pessoa fala porque te ama. Você lembra que nós lemos lá em Provérbios 3? O pai corrige ao filho que ama. A pessoa que mais me estimula a sair da minha zona de conforto é a minha própria esposa. Porque ela não mede esforços para poder falar o que precisa ser falado, não o que eu quero ouvir. E muitas vezes eu estou muito mais na defesa do que aberto a receber. Deixa Deus usar a sua esposa para falar contigo. Deixa Deus usar o seu marido para falar contigo, irmãos. Deus está falando comigo, viu? E olha que a minha esposa nem está aqui, hein? Não é nem confessionário. Glória a Deus. Ou inveja, né? É desconfortável, irmão, confessar a nossa falha e a nossa falta de caráter. É muito ruim. A gente procura ter uma conduta onde as pessoas possam olhar para a gente e conseguir enxergar Jesus Cristo. Creio que todos pensam da mesma forma. Não sei se todos conseguem ter esse andar como Cristo andou. E quando a palavra começou a me confrontar, eu comecei a ver que existem algumas áreas que é de comodismo. Porque quando a gente coloca essa máscara de santidade, a gente se protege dos olhares críticos, recriminatórios, onde as pessoas olham para você e te vê aparentemente numa bela de uma santidade, e só quem consegue ver a santidade de Cristo na tua vida é o próprio Senhor. Deus sabe quem está levantando mãos puras ou não. 2021 foi um ano que passou muito rápido, mas eu tenho certeza que muitos de nós, em 2022, estão com vários planos de 2021, tentando renovar eles para 2022. Mas eu quero te dizer que algo especial Deus pode fazer na tua vida, porque se você realmente teve um encontro com Jesus, o nosso Deus, Ele pode transformar a tua vida. E até mesmo no final desse ano e no início de 2022, novas serão todas as coisas na tua vida. O Senhor pode transformar a tua casa, pode transformar o teu lar, Deus pode transformar os teus planos, Deus pode fazer de novo tudo aquilo que um dia você perdeu por causa de escolhas erradas, de má condutas. Amém? E eu falei, Deus, mas são tantos pecados. Eu quero te pedir por 20 segundos, porque é longo 20 segundos. Feche os teus olhos. Deus sabe aonde é a sua fraqueza, aonde é a sua falha. Talvez 20 segundos seja pouco, mas aquilo que você tem mais dificuldade, coloca diante do Senhor, coloca nome no pecado, fala, Senhor, eu te peço perdão por essa falha no meu caráter. Senhor, eu sei que eu não posso ser transformado em todas as coisas ao mesmo tempo, porque eu estou tentando fazer pelo meu braço, pela minha força, mas eu coloco diante do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai queimar, o Senhor vai destruir agora em nome de Jesus, que seja conforme a tua fé, amém? Enquanto eu pedi ao Pai, eu falei, Senhor, tem muita coisa. Ele falou, filho, comigo não existe limites, quanto mais próximo, quanto mais você quiser de mim, mais você vai ter. Então, quanto mais do Senhor você quiser, Deus não coloca limites. Ele vai te fazer viver um sobrenatural.
Deus pode te levar em lugares altos. Quando a gente fala de planos, a gente lembra lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, quando o profeta olha para o povo e fala assim, ó, o Senhor disse, eu sei os planos que tenho de vós, planos não de mal, mas planos de paz, para vos dar o fim que vocês desejam. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento, eu vou deixar vocês me acharem. Entende? Essa é a graça, esse é o amor. A única religiosidade que Deus quer é que você viva o amor de verdade. Porque Jesus, quando foi interrogado, perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração. E tão importante como o primeiro é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Como é importante colocar nome nos pecados. Eu conversando com a minha esposa, e a minha esposa falou assim, sabe, Hélio, quando a gente fala que a gente não é fofoqueiro, mas a gente justifica falando que eu não gosto é de injustiça, eu não sou fofoqueiro, né? Mas eu gosto de resolver as coisas. E vai lá e tenta passar para outra pessoa, quer saber de uma situação, passa alguns assuntos que vão gerar contenda. E eu falei, não entendi direito. Ela falou assim, quer ver? Quando você sente ciúmes ou inveja, amém? Quem aqui já sentiu ciúmes? Vamos falar bem fresquinho hoje. Alguém sentiu ciúmes de alguma coisa? Você falou, puxa, não pode ser da esposa ou do esposo. Olha, até ela sentiu. Então, inveja, sentiu inveja de alguém. Irmãos, não pode acontecer. Imagina que dentro da casa do pai tem irmãos que recebem tal bênção. E tem irmão que ora ao pai falando assim, não acredito. Aquele irmão não merecia, eu estou buscando mais do que ele, e o Senhor abençoou a vida dele, e não abençoou a minha. É tão simples. Esse é só um exemplo. Mas Deus, eu creio que está ministrando no teu coração para mostrar para você, filho, eu quero te libertar da religiosidade. Eu quero te mostrar, filho, que hoje não é uma quarta-feira qualquer. Hoje é um dia a qual o Senhor saiu do seu trono de graça e veio até essa casa para poder procurar verdadeiros adoradores, e eu tenho certeza que Ele vai encontrar na tua vida esses verdadeiros adoradores. Que Ele encontre aqui, sobre a nossa vida, porque não é a quantidade, é a entrega, é a busca, é a necessidade que nós temos desse Senhor. E que o Senhor desperte novamente essa vontade, esse desespero de poder buscar o Senhor com alegria. Que 2022, antes de você fazer planos, você pode olhar para cima e falar, Senhor, eu não posso fazer nada em 2022, se o Senhor não vir comigo, se o Senhor não estiver comigo, se os 10 primeiros planos que eu colocar na minha lista não for o Senhor, tem alguma coisa de errado. Quem aqui colocou o Senhor em 2021 como primeiro plano? Glória a Deus. Eu tenho certeza que você pode, se você fez isso, ter sido surpreendido pelo Pai. Porque Deus revela os seus segredos a quem tem intimidade. Provérbios diz isso. Deus quer se revelar àqueles que Ele se relaciona. O Pai quer se revelar com você. Amém? Vamos continuar. Ou, um outro exemplo, eu coloquei dentro da régua da minha idade, tá? Quando você já tem aproximadamente 40 anos, e você está esperando o prometido ou a prometida, e não veio para você, mas veio para sua amiga, ou veio para o seu amigo, veio para o seu irmão, e você fala, até ele, pai, até o Hélio casou, amém? E eu achando que ia ficar para titia, e a graça do Senhor envolveu a minha vida, e me presenteou com aquilo que eu não merecia, me deu uma princesa do reino dele, tirou escolhido por nome, hein? Foi bênção de Deus comigo. Então, eu preciso que você compreenda, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um decreto, um propósito. Se você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar,
porque existe um propósito de Deus sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, a maioria de nós precisamos ter o nosso caráter tratado e provado, para ser aprovado, porque Deus não permite prova maior do que você pode suportar. Ele sabe até onde Ele pode ir. Talvez você esteja num dos frutos do Espírito pedindo paciência, e você vai passar por algo para que você consiga demonstrar o fruto da paciência. Eu já citei um exemplo aqui, hoje graças a Deus não tenho vivenciado sobre isso, mas eu lembro que no trabalho, enquanto eu estava, em uma das áreas que eu tinha mais dificuldade era ser paciente, e eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a fazer com que esse fruto floresça, e eu consiga ter paciência. Irmão, já logo desde manhã eu sendo provado. Fui provado por um, fui provado por outro, fui provado por outro. No quarto eu olhei para ele e falei assim: irmãozinho, no trabalho, você não imagina que você está sendo instrumento de Deus, porque eu pedi paciência e você está tentando trabalhar a minha paciência já desde manhã. Então muitas vezes a gente vai passar por situações, porque Ele vai falar para você: filho, eu sei que você pode passar. A luta que você está passando, você não está passando sozinho, eu estou contigo. A vitória é certa, nós somos mais do que vencedores. Essa é a nossa garantia de andar com Cristo. Amém? Glória a Deus. Então a nossa vida cristã, ela é como uma estrada. Imagine você caminhando numa estrada. Todos nós estamos nessa longa estrada. E o nosso objetivo é encontrar a Nova Jerusalém, junto com o nosso Senhor e Salvador. Alguns nessa caminhada vão tropeçar, outros nessa caminhada vão sentar e descansar, outros vão ter a sua caminhada dura. Amém? Cadê os irmãos que estão passando por peleja, por dificuldade? Alguns outros vão encontrar as mesmas pedras no caminho, mas já não vão mais tropeçar nas mesmas pedras, porque já tiveram experiência e foram aprovados e vão se desviar desse mesmo laço. Amém? E vão vivendo de glória em glória, de vitória em vitória. E a graça do Senhor vai inundando a nossa vida. E aí eu quero te convidar a ir lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Você só terá santidade se tiver comunhão com o Pai. Uma vida com Deus, ela certamente vai te trazer santidade. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim: não se deixem enganar pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Amém? O teu caráter é tratado pela palavra de Deus, mas as más companhias tentam influenciar e destruir aquilo que Deus tem trabalhado e transformado. Que o Senhor volte a restituir, a transformar, a renovar os teus pensamentos, o teu entendimento, a tua forma de olhar sobre o reino, a tua forma de olhar sobre a tua família, a tua forma de olhar sobre os seus planos futuros. Amém? Tem um dia que você nunca vai poder mudar, mas te trouxe até aqui, que é o teu passado. Mas o teu passado não pode prender o teu presente e muito menos o teu futuro. E saiba que o teu futuro não pertence a você, porém se você colocar diante de Deus, Deus vai fazer prosperar os teus caminhos. Mas o dia mais importante da tua vida é hoje, nessa quarta-feira, nesse lugar. Porque é hoje. Hoje é um presente, é uma dádiva, é algo que Deus te presenteou, porque Ele te permitiu ter vida. Quantos em 2021 hoje já não estão aqui para poder louvar e exaltar o nome de Deus? Quantos daqueles que fazem parte da nossa família, que morreram sem conhecer a Cristo em 2021? Quantos, por algum motivo,
se desviaram, e hoje você encontra essa pessoa que um dia estava glorificando a Deus, hoje já não está mais glorificando a Deus. E Deus quer te usar, Deus quer me usar. Seja um vaso na mão de Deus. Deixa Deus te encher de novo. Deixa Deus te transformar de novo. Deixa Deus renovar a sua forma de viver, o seu jeito de pensar. Se liberte da religiosidade. Não venha mais por culto, como se fosse algo obrigatório, como se fosse mais um dia. Hoje é quarta-feira, eu tenho que vir num culto. Que o Senhor coloque nos seus lábios: estou alegre, estou feliz, porque hoje eu vou para a casa do Pai. Hoje o Senhor me dá a oportunidade de celebrar o Senhor. Puxa, domingo não vai ter culto, mas sábado eu vou me esforçar ao máximo para conseguir chegar aqui 7 horas e exaltar e glorificar o Senhor. Eu não encontro palavras para poder agradecer continuamente o que o Senhor tem feito sobre a minha vida. É graça sobre graça, eu sou imerecedor. Muitas respostas, como eu disse no início da ministração, que eu não tive, hoje algumas delas já estão sendo respondidas, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós não esperamos pacientemente, nós nos comportamos muitas vezes como filhos mimados, queremos uma resposta de imediato. E Deus não se deixa escarnecer, Deus não se posiciona como o homem se posiciona. Mas Deus não se arrepende de nada que Ele te prometeu. E Ele vai cumprir. Ele não é filho do homem, Ele não é igual a gente, Ele não se submete, porque Ele continua sendo Deus. E aí existe da nossa parte a dependência de continuar continuamente, repetir demais, né? De ser contínuo na busca do Senhor, para que o Senhor transforme a nossa vida, para que Ele renove os nossos pensamentos, para que Ele renove os nossos planos. Glória a Deus. Versículo 34. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para a sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Aqueles que não têm conhecimento, a palavra diz que é na ignorância que cometeu o pecado. Mas, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa a verdade de Cristo te libertar. Deixa que o Senhor prospere os teus caminhos, em nome de Jesus. Pense, esses dias o presbítero Thomas ministrou sobre a igreja é um hospital, e realmente, ela é o hospital do Senhor, porque ela foi criada para as pessoas que precisam de médico, as pessoas que precisam de cura, as pessoas que precisam de transformação. E uma das coisas que mais ocorre é a transformação do nosso caráter, é diariamente. Quando a gente acha que venceu uma batalha, a gente vai para outra e outros desafios, e a gente vai vivendo de glória em glória, e a graça do Senhor vai inundando a nossa vida. Amém? E assim Deus vai fazendo, prosperando os passos dele sobre nós. Porém, eu comecei a pensar que alguns de nós, em vários momentos, ainda não tiveram ciência e não descobriram algumas doenças. E quando eu digo doenças, muitas vezes são as doenças espirituais, algumas enfermidades. Como existem situações onde pessoas não descobriram um diagnóstico sobre certas doenças, e quando é descoberto, o processo já está tardio e não tem mais tratamento. Existem muitas pessoas que aparentemente estão se remediando, vem no culto, vai no tabernáculo, participa do ministério, procura ter comunhão, procura fazer isso, fazer aquilo. Porém, interiormente, Deus sabe como você está. Amém? Deus sabe, por isso Ele te trouxe, por isso Ele me trouxe. O Senhor quer trabalhar na nossa vida hoje. O Senhor quer fazer um tratamento hoje sobre a nossa vida. Alguém aqui já foi no hospital estando bom? Até estando bom é ruim, porque muitas vezes você vai no hospital para fazer um check-up geral, você fala, eu estou bem, você chega lá, parece que descobre algumas coisas. Já aconteceu isso com você? Você vai lá, não tem nada, aí você vai fazer um diagnóstico completo.
Aí começa a achar um monte de coisa. Mas quem precisa de médico é quem está doente. Só que o nosso médico dos médicos chama Jeová Rafá. Ele é um Deus que cura, e Ele transforma, e Ele liberta, Ele restaura, Ele traz vida, Ele traz renovo, Ele traz esperança, Ele derrama amor, e Ele mostra para você, você é importante. E você é tão importante que aquilo que eu tinha de mais precioso, que era meu filho, eu deixei morrer por amor à tua vida. Vamos ler mais a palavra. Abra lá em Apocalipse, capítulo 2. Eu peço ao Senhor que Ele abale o chão de cada um de nós hoje. Eu peço ao Senhor que Ele abale o chão ao ponto da vã doutrina ou costumes que nós temos, e que Ele restaure a essência da religião verdadeira, que é o caminho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos leve de volta, que o Senhor te traga de volta para Ele, que você volte a ter um relacionamento com Ele, que você volte novamente a ser surpreendido por essa graça, que você consiga sentir amor por tudo e por todos, que você consiga ver a manifestação de Deus na natureza, nos animais, amém? Então, nós já vamos ler em Apocalipse, mas eu quero explanar algo sobre a religiosidade. Eu pensei que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, para nos ligar novamente ao Pai, mas o que matou Jesus além dos pecados nossos? Foi a religiosidade dos fariseus e dos saduceus. Eram pessoas que serviam a Deus e tinham a aparência da representação do próprio Deus. Lembra sobre a máscara de santidade? Muitas pessoas olham para você e veem Cristo, mas só você mesmo sabe quem você é e como você está com Cristo. E eu não quero em nenhum momento aqui apontar o dedo, porque Deus ministrou sobre o meu coração. É uma reflexão, é um meditar, para que você, diante da palavra do próprio Pai, que nós lemos, possa ser confrontado sobre a realidade que Deus quer te mostrar. Deus quer te surpreender de novo, que seja nesse ano 2021, para que 2022 seja cheio do fogo, cheio da graça, cheio da presença, e que os seus planos já sejam dentro da vontade de Deus, não somente debaixo da permissão do Pai. Então, os próprios fariseus, eles faziam parte, irmãos, da multidão, onde Jesus estava, os fariseus estavam juntos. Além disso, eles presenciaram as curas. Você lembra quando Jesus curou no sábado? Logo que Ele fez a cura, em vez dos fariseus, saduceus glorificarem a Deus porque aquele homem foi curado, eles perguntaram, mas é lícito curar no sábado? É isso que a religiosidade faz. Em vez de você estar glorificando a Deus, muitas vezes você está vendo como que o irmãozinho está vestido, quem está ministrando, quem está louvando. Puxa, hoje é o coral, puxa, hoje é quarta-feira, olha, eu vim de bicicleta, já está chovendo, e agora o que eu vou fazer? E a palavra não acaba. Entende, não? Eles viram Jesus cumprir as regras terrenas e as espirituais. Ele falou sobre os tributos, e Jesus falou, dai a César o que é de César, as coisas terrenas, e dai a Deus o que é de Deus. E em vários momentos Jesus foi interrogado e questionado, e Jesus te chamou para cumprir o amor de Cristo, o amor ágape. Um dia essa unção, ela foi derramada sobre nós como igreja apostólica ágape, e ela foi derramada de uma forma que era o que trazia graça
E a igreja e os irmãos caíram na graça de todos, porque as pessoas podiam ver a luz, a graça, a presença, o resplandecer da glória de Deus sobre a tua vida. Hoje, algum desses frutos já não aparecem mais sobre as nossas vidas. Algumas falhas precisam ser transformadas novamente, porque um dia já foi transformado. Então, o que crucificou Jesus também foi a religiosidade. E aí eu quero te perguntar, que foi essa pergunta que Deus me fez e queimou meu coração. Será que a sua religiosidade não tem matado o pouco de Cristo que ainda resta em você? Eu não sei quanto desse Jesus você tem na tua vida. Eu não sei qual é o tamanho da sua fé nesse Jesus que liberta, que transforma e que restaura. Mas talvez a religiosidade, talvez o cansaço, talvez os afazeres, talvez os compromissos, talvez outras coisas que a gente tem colocado no lugar de Deus, tem matado pouco a pouco aquilo que Jesus fez com muito amor sobre as nossas vidas. Assim como o Senhor diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Abre o teu coração. A maioria que eu estou vendo aqui eu já conheço há muito tempo. Eu estou nessa casa há 23 anos. Sempre tive a misericórdia e a graça de Deus de sempre ficar nessa casa. Saí por amor à obra e voltei e continuo aqui. Amém? Quando estava em outra igreja, na mesma igreja, Ágape, São José e etc. Abre o teu coração, Deus vai falar contigo agora. Olha o que ele está falando, ele diz assim, 2:2, eu sei tudo o que você faz. O próprio Senhor Jesus escreve uma carta para a igreja, e ela fala para você, eu sei o que você tem feito, eu vi o seu trabalho, Deus tem visto o seu trabalho, irmão. Deus tem visto as suas dedicações, Deus tem visto em quantos ministérios você tem estado, Deus tem visto o amor que você tem pela obra, mas Ele continua dizendo, olha, eu vi o seu trabalho árduo, eu vi a sua perseverança, eu sei que você não tolera os que são perversos, os que cometem o mal, os que têm falha de caráter. Eu sei que não tolera os perversos, examinou as pretensões dos que dizem apóstolo, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, mesmo diante de tudo que você tem feito, de tudo que você tem se dedicado, de tudo que você tem se empenhado na obra, na casa do Pai, Ele diz assim, contudo tenho contra você uma queixa, uma única queixa, filho. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Aquele amor que você tinha. Aquele amor que você não media esforço. Aquele amor que você fazia o que fosse preciso para poder, por amor a Jesus, se fosse preciso andar 1, 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, não tinha limites. Esse amor que te conquistou, esse amor que te constrangeu. E aí ele continua dizendo, veja até onde você caiu, arrepende-se e volta a praticar as boas obras que no princípio praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Eu, você, podemos estar servindo a Deus, ter vários ministérios, se vestir como crente, saber o que é certo, o que é errado, saber os versículos, saber se o irmão está ministrando certinho, saber qual passagem que o irmão vai falar, saber até mesmo quando o irmão fala o tema, você já pensa em toda a palavra. Mas ser cumpridor da lei também. Mas se você na sua casa ou dentro de você for a mesma pessoa, ter as mesmas feridas
não se libertou dessas feridas, não liberou perdão por alguém, por alguma coisa, por uma situação que você há anos vem carregando, ainda tem inveja, ainda mente, você precisa nascer de novo. Eu quero chamar o ministério de louvor, por gentileza. E aí Deus falou claramente comigo: filho, você está bem arrumadinho, está bem caiado, falando como um crente, fluentemente, fala aleluia, dá glória a Deus, diz até que o sangue de Jesus tem poder, é dizimista e é ofertante, é atuante, não falta no ministério, chega no horário, participa da obra, porém não se relaciona com o dono da obra. E a gente vai lá em Mateus capítulo 23, versículos 5, a gente vai ler esse último texto. Minha esposa disse que a avó dela dizia para ela que por fora, bela viora, por dentro, pão bolorento. O pai corrige ao filho que ama. 2021 passou rápido. 2022, eu posso te garantir, a própria palavra me garante isso, vai ser mais rápido ainda, que os dias cada vez vão ficar mais breves. Então aproveite o pouco tempo que a gente tem ainda e vá em direção a Cristo, e vá em direção ao Senhor. É você e o Senhor. Olha para Deus agora e fala: Senhor, eu não consigo viver de aparência para o Senhor. Eu consigo viver de aparência para todos. Eu consigo subir no altar e ministrar uma palavra, mas só o Senhor sabe quem realmente eu sou, aonde eu preciso ser transformado ou não. Eu preciso ler esse texto, 23:5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas da sua veste. Mas ai de vós, escribas e fariseus, aqueles que são religiosos, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e não vos entrais, nem deixai eles entrarem. Ai de vós, fariseus hipócritas, pois que dizimai as hortelãs, o endro, o cominho, e desprezais o que é mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior ainda está cheio de rapina e de intemperância. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente aparecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e com toda a imundícia. Quero te convidar a ficar em pé neste momento. O Senhor quer que eu e você tenhamos uma verdadeira conversão. E não de mudança de hábito externo, onde as pessoas conseguem ver. A gente precisa mudar de dentro para fora. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E a boca fala o que está cheio, o teu coração. Esse ano de 2021 foi um ano maravilhoso para minha família. Porque muitas coisas que há mais de 10 anos atrás nós orávamos, hoje nós estamos vivendo. Existem outros desafios que Deus tem nos permitido ser provado, mas eu creio para ser provado e aprovado.
Eu não sei como você chegou na casa do Pai hoje, mas eu sei como Deus pode, e Ele tem poder de fazer isso. Nova todas as coisas sobre a tua vida. Quando eu digo isso, não é para te emocionar. Quando eu digo isso, é para que a própria palavra, a qual a gente meditou sobre ela, venha de encontro à tua vida, como na minha vida, para que a própria palavra transforme a nossa forma de viver, a nossa maneira de viver. Converter é mudar de direção, é ir onde Jesus está indo e você não para de ir atrás dele. Aonde Jesus for, você vai junto. É uma mudança de 180 graus. E aí eu quero adorar o Senhor, mas eu preciso falar sobre uma área muito forte. Que conforme você está sendo mudado e transformado, quando você está andando com Ele, você vai sendo transformado. E aqueles abusos que você sofreu na sua infância, você vai começando a ser liberto. Deus vai transformando o seu passado. Deus vai te libertando. Deus vai te restaurando. As dores que você sofreu em 2021, talvez em 2020, talvez em 2019, eu não sei. Mas existem muitas pessoas que infelizmente ainda estão presas em algumas etapas da sua vida, que te impedem de viver aquilo que Deus tem para você. E Ele diz: vinde a mim, vós, todos os que estáis cansado e oprimido, eu, Jesus Cristo, vos aliviarei. Você tem carregado um fardo que não foi eu que coloquei sobre a tua vida. Você tem carregado um peso, você tem vivido de uma forma que não foi isso que eu planejei sobre a tua vida. Quando Jesus ele volta para encontrar os seus discípulos, Ele dá uma última ordenança. Ele diz aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Ele não fala só isso. Ele fala para você: e eu estarei convosco todos os dias. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou presente na tua vida, eu estou presente na tua família, eu estou presente na tua casa, eu cuido do que é teu. Oxe, cantaramaê.